amados, tudo bem com vocês? Tudo bem com vossas senhorias? Aqui quem vos fala sou eu, mais um Lucas, e estamos aqui para dar início a mais um vídeo neste canal maravilhoso que traz alegria na vida de vocês e da minha, porque vocês aqui. O canal Nani. Hoje eu quero botar um tema com vocês que eu vou dar bastante a minha opinião e que vai ser interessante vocês darem a opinião de vocês nos comentários. Hoje a pergunta do vídeo é: qual a importância das lores nos games? Elas são fundamentais? Elas afetam tanto assim a jogabilidade? Ou será que elas são irrelevantes? Tipo seta em carro de curitibano? A minha resposta é, como para muitos assuntos da vida, depende do contexto, ou nesse caso, depende do tipo de jogo. Por que eu quis fazer esse vídeo? Eu acho interessante discutir esse assunto e trazer a opinião de vocês, pois como a minha série de evolução gráfica e lore dos jogos de Mortal Kombat há umas semanas atrás, a lore acabou sendo o ponto central, até onde nesses vídeos eu posso, sem estragar a experiência de vocês como jogadores entusiastas, falar sobre isso. Então eu quero dar minha opinião sobre esse tema e saber se vocês concordam ou discordam dela. E por que eu particularmente acredito que depende do tipo de jogo? É que existem diversos tipos de jogos dentro do universo dos games, e em cada um desses tipos a lore tem uma importância no desenvolvimento da gameplay, seja para imersão, seja para qualquer outra coisa relacionada ao game. Existem jogos, por exemplo, que não existe nenhuma lore específica, ou apenas um mundo onde não existe nada relacionado a alguma história específica. E dois bons exemplos do que eu tô querendo dizer pra vocês são Fall Guys e Among Us. O Fall Guys é um jogo onde basicamente você joga com um boneco da Michelin sem gominhos ou um Zé Gotinha sem cabeça redonda, você que escolhe. Aqui tá um exemplar de um Fall Guy. Esses carinhas eles disputam as Olimpíadas do Faustão em várias competições de survival, corrida malucas ou minigames, onde em cada prova um número X de Fall Guys é eliminado. Pra mim o jogo é divertido, tem uma mecânica de jogo super simples, onde basicamente você tem que pular, andar, se jogar ou segurar algo ou alguém. Se você é do tipo de pessoa que segura os outros na linha de chegada, saiba que o inferno tem um lugar preparado para pessoas como você. Porém, ele não tem que se falar em lore especificamente. Eles vivem num mundo onde existem vários Fall Guys, que eles respawnam numa void eterna para sempre esperar a próxima partida e apenas isso. Ou seja, não poderia incluir um vídeo de evolução gráfica e lore, porque não tem lore. E o Among Us, ele segue esse mesmo padrão. É um jogo onde você é um tripulante de uma nave com apenas um osso, Tá aqui a prova. E o objetivo é basicamente você realizar tarefas em uma nave espacial, ou uma estação espacial, ou em mapas relacionados. Porém, existem impostores junto aos tripulantes, e o objetivo deles é basicamente matar, passar faca, tiro, pintada no olho, quebra pescoço, são tantas possibilidades, nos tripulantes e tentar sabotar a nave de alguma maneira. E assim como o Fall Guys, o Among Us ele tem uma mecânica simples e fácil de ser executada, então ele pode ser jogado tanto pelo PC quanto pelo celular, e ele é um jogo cross-platforms, ou seja, quem joga no computador pode jogar no celular e vice-versa. E assim como o Fall Guys, ele não tem uma lore em si. Você pode especular, da onde que os alienígenas vieram, para onde eles foram, como que eles foram parar nessa nave, mas não passa disso. Então é um jogo que, assim como o Fall Guys, também não tem uma lore específica. Outra categoria de jogos que não possuem necessariamente uma lore, na verdade, dentro do jogo, via de regra, são os jogos de esportes. Os jogos de esporte eles são completamente voltados para gameplay, para gráfico, onde em alguns casos você consegue obter um pouco da biografia dos atletas que foram utilizados para criar os jogos, os jogadores, skatistas, jogadores de basquete, e isso é o mais próximo possível. Porém, o mais próximo de lore que você vai conseguir encontrar nesses jogos são em alguns jogos voltados para esportes de luta, como jogos do WWE, por exemplo. Que você constrói uma carreira, acontece algumas coisas, aquisição de novos contratos e tal. Mas ele não é nada específico do jogo em si, ele pode ser mais considerado como um roteiro padrão para o jogo do que necessariamente uma lore, E se por um acaso existe um jogo de esportes que tenha uma lore, deixe nos comentários que a gente vai curtir pra caramba comentar sobre aqui no canal. Agora a gente vai entrar em algumas categorias de jogos que, ao meu ver, as lores acrescentam bastante em nível de imersão dentro dos jogos, porém ela não chega a ser o foco principal do jogo. O primeiro dessa categoria que eu gostaria de destacar aqui são os jogos de guerra, os jogos de FPS em geral. Eles tentam grafitar. Nossa, o cara hoje tá com a... Como é que a dicção em dia? Eles tentam adaptar os gráficos mais possível para um cenário de guerra mais realista.
ou realista, ou até futurista em alguns casos. Porém, a riqueza dos detalhes, né, que eles acrescentam no modo história auxilia demais na imersão dentro do jogo de quem joga o modo campanha ou o modo história dentro dessas franquias. E um grande exemplo disso é a franquia de jogos Call of Duty. O modo história da franquia tem muitos detalhes dos acontecimentos que eu vou abordar com mais profundidade em um vídeo sobre a franquia especificamente, e que, modéstia à parte, eu jogava a nível competitivo. Que saudades de jogar. E ter uma história muito bem desenvolvida auxilia demais no processo de imersão dentro do jogo. Porém, ele não é o foco principal no momento da pessoa que está criando o jogo. Muitas das vezes, principalmente os players casuais, que geralmente são a maior parte, né, das pessoas que compram o jogo, eles querem mesmo saber de sentar ali nos inimigos e passar as missões. Os jogadores mais frequentes, os jogadores que, né, acompanham mais a franquia, eles tendem sim a puxar mais, a prestar mais atenção na lore e na história do jogo em si. E querendo ou não, quando esses jogos são lançados, as pessoas elas compram mais pela possibilidade de jogos e missões online do que necessariamente pelo modo campanha. Mas eu reitero que sim, a lore para esse tipo de caso é muito importante e ajuda muito na imersão do jogo para quem joga. Eu sou uma prova viva disso. Um outro tipo de jogo que eu acredito que siga o mesmo padrão de linha dos jogos de FPS são os jogos de luta. Por que eu escolhi Mortal Kombat, por exemplo, para fazer um vídeo de evolução gráfica e lore? Porque na minha concepção, os jogos de luta também têm uma história, no Mortal Kombat principalmente a partir dos jogos da época lançados no PlayStation 2, né? Fica mais fácil você acompanhar a história e que agrega muito na experiência do jogador quando ele está jogando o modo campanha. Porém, geralmente as pessoas, né, os players mais comuns e tal, eles vão comprar esse jogo mais para jogar os modos online e para brincar, né? Jogo de luta em reunião de amigos, entre duas pessoas e tal. É óbvio que as pessoas que mais acompanham a franquia, como também é o meu caso, elas vão prestar muita atenção nos diálogos, entre as lutas, no desenvolvimento da história. Só que o que acontece, né? Por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que o jogo faz parte da minha infância. Eu faria isso, com certeza. Só que eu não acredito que falar sobre a história do jogo necessariamente estraga a experiência, a imersão dentro do jogo em si. Talvez um pouquinho, para jogadores que às vezes como eu, né, tenham medo de algum spoilerzinho e tal, que eles não eram da época de próximo episódio de Dragon Ball, Goku mata Freeza, por exemplo. Mas eu acredito que muitas vezes, por exemplo, se eu conto a história de como uma coisa acontece, por exemplo, nos casos de Mortal Kombat, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que as pessoas, às vezes, elas vão jogar pra ver como isso acontece, porque eu não mostro muitas imagens, por exemplo, no caso do canal especificamente. Mas eu acho que, por exemplo, contar a história, principalmente dos primeiros Mortal Kombat que não tinha nada relacionado ao desenvolvimento de história e etc., né, tipo, a parte de contar a história visualmente falando, eu acho que é interessante trazer tanto a lore quanto algumas curiosidades sobre o jogo. Então por isso eu tô trazendo esse vídeo também pra muito saber a opinião de vocês sobre... Porque eu tô agora, a partir de agora no vídeo eu vou começar a chegar num limbo, né, num lugar onde muita gente vai falar até que não tem problema, e muita gente vai falar sim, isso pode estragar a imersão dentro do jogo. Só que antes, pra fechar essa categoria de jogos, que pra mim é um pouco mais tranquila, eu acho que os MOBAs também entrariam nesse tipo de jogos. E pra falar de MOBA, eu não poderia deixar o League of Legends de fora. Nossa, não soluço. Querendo ou não, o famigerado LoLzinho, ele tem uma lore simplesmente gigantesca por trás de todas as composições e as regiões dos personagens. A Riot Games ela tem se empenhado cada vez mais em atualizar as lores dos personagens para deixar a história em si mais fechada, mais coesa, e tem até linha do tempo, eventos históricos ocorrendo em várias regiões. Porém, mesmo que seja um trabalho gigantesco, e é tão grande na verdade, nossa, até travei pra falar. É tão grande que foram produzidos quadrinhos em parceria com a Marvel, contando histórias de personagens como a Ashe e o Zed, por exemplo. A lore acaba te ajudando a entender algumas interações dentro do game, porque que alguns personagens têm falas específicas para outros personagens dentro da história, mas isso não afeta de maneira nenhuma a gameplay de quem quer simplesmente jogar o jogo e ficar preso no ouro no platina por 6 seasons seguidas. E em termos de lore, eu tenho que parabenizar a Riot Games, porque realmente eles fazem um trabalho muito foda, a história é muito rica e cada vez mais ela está se fechando. Inclusive os cards, né, do Legends of Runeterra ou lore, eles ajudam demais a complementar as lores da história. E eu acredito inclusive que nos MOBAs a especialidade da lore em vista da gameplay é menor
né, tem menos relevância do que nos jogos de FPS de luta. E para quem quiser conhecer especificamente as lores de League of Legends, eu vou recomendar 2 canais aqui. Vou recomendar o canal do Universo Lúdico, porque o Alessios e a Alice fazem um trabalho simplesmente fantástico, e também o Laboratório Visão, porque o Dark também manda muito bem nisso. Existem jogos que possuem uma lore, mas a lore em si já não impacta tanto na gameplay, mas tem um mundo aberto, mas não necessariamente... como é que eu posso dizer? Vou dar um exemplo de Don't Starve, que é mais fácil. Que é um jogo indie de mundo aberto, ele é focado em sobrevivência, por isso que o jogo é Don't Starve, ou seja, não fique faminto, não morra de fome. Você come de javalis a carne de aranha para sobreviver no jogo, por exemplo. Ou seja, você tem um mundo inteiro para explorar, mas é apenas para que você sobreviva no dia. Mas o que tem no dia? Jogue e descubra. Eu posso apenas estar trollando vocês e ser mais um dia comum dentro do jogo. Mas joguem, o jogo é interessante, eu jogo com meus amigos às vezes e eu gosto bastante. Agora a gente vai entrar naquela zona cinzenta, que eu falei pra vocês, que ao meu ver a lore tem uma relevância que torna ela essencial pra composição, mas eu acredito que vão existir algumas pessoas que ainda vão discordar da minha posição em certos pontos, que são os jogos de mundo aberto e MMORPG. Esses dois estilos têm que ter uma história tão bem desenvolvida quanto a gameplay em si, quanto a gameplay em si. E bons exemplos disso, né, dos jogos dos dois estilos, são jogos World of Warcraft e a franquia de GTA. Muita gente vai dizer que só jogava GTA pra fazer o códigozinho e ficar matando pessoa na rua e tentando fugir da polícia. Porém a história do jogo e as missões fazem com que você comece a se apegar na história e aos personagens. Mesmo, por exemplo, quando teve o lançamento de GTA V, o CJ e Big Smoke, eles vão estar para sempre nos nossos corações. E isso eu digo porque o desenvolvimento da lore do jogo faz com que a sua experiência seja realmente imersiva. Eu não contaria a lore de GTA, por exemplo, em um vídeo, porque isso com certeza arruinaria, igual o Farol de Paçoca, a experiência de todo mundo que joga e faz as missões e se interage dentro do jogo. Tá certo que é um jogo bem antigo, muita gente já jogou, mas, né, às vezes existem as novas gerações que vêm e estão vendo, né, um velho falar, não sou tão velho assim, mas que vem uma pessoa falar sobre o jogo e às vezes vão ver o que então estavam jogando, né, há 15 anos atrás, 12 anos atrás, por exemplo. E o mesmo se aplica para lore de WoW. Eu falar sobre a lore de WoW, né, dentro do desenvolvimento do jogo, pode estragar a experiência de quem joga o jogo. É lógico, existem players que pulam as falas dos NPCs, as cinemáticas e só querem, né, ir passando as missões e evoluindo o personagem. E querendo ou não, a lore do WoW é tão grande que já foi feito um filme de uma parte da lore. E outros exemplos de jogos de MMORPG que seguem nessa mesma linha de raciocínio são Skyrim e Perfect World, por exemplo. E ainda falando de jogos de mundo aberto, a Rockstar inovou com GTA San Andreas e outros jogos como Bully, por exemplo, que acabou abrindo as portas, né, para a criação de outros jogos no mesmo estilo, com gráficos cada vez mais potencializados, como é o caso do Cyberpunk 2077. Cada vez mais potencializados. Acho que eu buguei. Existem muitos jogos consagrados a esse estilo, como Heavy Rain e a franquia de The Last of Us, por exemplo. Eles são jogos com uma história e uma jogabilidade fantástica que te fazem sempre querer imergir mais na história e querer avançar cada vez mais na gameplay. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, até para que vocês possam ter o prazer de desfrutar desse jogo, né, por vocês mesmos, tirarem as próprias conclusões, que essa na verdade é a ideia do canal. Trazer referências para vocês e trazer essas coisas, esses questionamentos e essas, como é que posso dizer, essas inspirações que trazem, né, que são criadas dentro dos jogos, etc. Para que vocês vão, acompanhem tal obra, seja uma obra, né, de jogos, seja uma obra de animes, e que vocês tirem as conclusões de vocês e falem assim, tá, isso aqui pra mim é bom, isso aqui pra mim é ruim. Porque, gente, gosto é igual... Cada um tem o seu. E existem outros jogos de RPG, por exemplo, dentro dos jogos indies, em que os gráficos às vezes são um pouquinho mais simples, mas são muito bem construídos. E a maneira como a história desses jogos, né, é contada e como a gameplay é feita, elas são mais focadas em si na história. Como, por exemplo, em Life is Strange e Before the Storm, que são dois jogos que eu nunca joguei, mas eu já vi um amigo meu fechando ele em live, os dois, e eu achei simplesmente maravilhoso. Inclusive, para vocês verem a razão do meu nome persona, o nome dele é Lucas. Então, mais um Lucas. Então, meus consagrados, o que vocês acharam desse vídeo? Concordam? Discordam do meu ponto de vista? Coloca nos comentários as opiniões de vocês, isso vai me ajudar muito para poder continuar construindo o canal de um jeito que fique bom para todo mundo assistir. Deixa o like para ajudar o conteúdo e essa lore, que pra gente é maravilhosa, menos que vocês, meus consagrados. Vocês são tudo pra esse canal. Chega a mais pessoas, se inscreve para não perder os conteúdos dos próximos vídeos. E era uma vez
o fim de um vídeo. Até a próxima, meus consagrados. Fui!